Então, agora para pintar, eu vou estar usando um pedaço de toalha de papel, né? Para nós secarmos o pincel. E eu vou estar usando também uma Ecoline, né? Ou uma aquarela líquida, principalmente na cor amarela, para dar bastante luz, criar luz na parte das folhas. Já separei aqui e vou estar usando a aquarela normal, né? Essa aquarela, ela tem já bastante uso, né? Vocês podem ver que ela está bem usada e ela tem uma pigmentação bem bacana. Mas pode ser qualquer aquarela que vocês tiverem em casa. E aí a gente vai fazer esse processo assim. Ah, eu também vou estar usando a Ecoline branca, né, da cor branca. Ou vocês podem estar usando a aquarela normal, né, regular, na cor branca também. Principalmente para o fundo. Então, aqui eu vou estar colocando, fazendo azul. Eu vou estar trabalhando com o fundo primeiro. Eu coloquei o azul, né? E agora eu vou colocar o branco para que ele se misture no azul, olha. Né? Para dar essa aparência de leitosa, né? De uma parte mais leitosa. Eu vou fazer aqui novamente, começar novamente. Pego o azul cobalto, coloco com a água, fica bem molhadinho o papel, ó. Usa um pincel que tenha uma ponta, pode ser qualquer pincel. Eu não vou te dar numeração porque tem vários tipos de pincel. É um pincel um pouquinho menor, né? Talvez um número 4 ou 5, mas cada numeração é diferente para cada marca de pincel. Mas que tem uma ponta para você poder trabalhar com a ponta dele em lugares que tenham cantos, né? Então, eu coloquei esse, vou colocar o mais escurinho, vou só tocar aqui no papel. Sim, vou estimular aqui um pouquinho. E vou colocar o branco, ó. Então, eu coloco o branco aqui e só toco, ó. O branco para ele dar esse lado leitoso da coisa. Caso você queira colocar também um tape aqui em volta, né? Colocar um durex aqui em volta, aqui uma fita crepe em volta, coloca. Eu não gosto muito de colocar, porque as fitas, pelo menos as fitas que eu tenho, elas ultrapassa e acaba ficando borrado em volta. Então, eu não gosto muito. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou usar só mais um pouquinho de roxo junto, né? E aqui, vou fazer mais uma vez aqui para vocês verem como é que fica. Ups. Aqui, ó. Vai ser branco. Então, aqui eu vou colocar bastante água. Assim, com um pouquinho de azul. Não precisa usar muita pigmentação de azul. Assim, deixa bem assim molhadinho. Usa seu azul mais escuro. Aqui coloca só umas bolinhas, né? Aqui. Pega um pouquinho do purple, do roxo. Ai, fiz um pouquinho mais de azul aqui. Assim. Deixa a água agir, né? Fazer aquela reação com a água. E pega o branco e coloca também o branco aqui. Aqui assim. Então, o branco, Ecoline branca, ela vai dar essa reação de... Eu não tô trabalhando com o papel aquarela, tô trabalhando com um papel misto, que é um papel para tudo, né? Para fazer qualquer trabalho, qualquer técnica. Mas vocês podem trabalhar com papel aquarela, só o papel aquarela ele absorve um pouco mais e mais rápido, então mais difícil de porque ele é muito grosso, ele tem
aquelas bolinhas, né? Que é granulado, né? A água entra bem dentro daquelas bolinhas e aí você tem uma absorção maior, né? De água no papel. Então, eu, assim, para treinar, para fazer o primeiro, eu realmente aconselho a usar outro papel, que é esse papel aqui para todo propósito. Você pode desenhar, pode pintar também. Ele é um pouquinho fininho, ele fica meio abaloado, mas depois, se você quiser tirar as ondinhas do papel, você pode colocar o seu trabalho dentro de um livro, né, de um livro grande, e deixar para alguns dias, que ele fica retinho. Tem pessoas que passam até o papel, usam outros papéis em cima e passam ferro. Ele fica também bom. Então, tem várias coisas que vocês podem fazer para não ficar essas ondinhas quando secar, né, o trabalho. Então, essa vai ser essa parte. Eu vou depois terminar essa parte aqui. Agora, aqui, eu posso fazer também o azul, assim, o azul bem claro, mas aqui vai ser diferente. Eu não vou usar o branco, não vou fazer meio mesclado, como tá aí. Eu vou fazer bem escuro aqui, assim, e vou usar mais cinzas. E talvez eu use até um pouquinho mais de verde aqui também junto, né? Eu vou não pular esta parte aqui, como eu fiz com as montanhas, e aí ele vai morrendo a tonalidade até aqui assim. A gente vai pegar, vai misturar preto, o branco, com a Ecoline branca, né? Fazer um cinza. E vai misturar o azul, para ficar esse azul mais assim, escuro. Assim, né? Ele vai ficar esse azul assim, meio esverdeado. Né? Porque não tem o verde aí, mas tem o cinza, que quando ele mistura com o azul cobalto, ele fica mais esverdeado. Mesmo assim, eu vou colocar um verde folha aqui, que é esse verde aqui. Eu vou estar colocando aqui também. Aí fica a critério de vocês, se vocês querem continuar só com azul no fundo, né? Ou colocar um pouquinho de verde também. Então, vamos colocar aqui essa minha... E aqui eu vou fazer bem escuro aqui, e eu vou fazer sólido, eu vou tentar fazer bem sólido. Então, para fazer bem sólido, eu vou fazer um método que na maioria todo mundo faz, né? Que é a parte de você usar as suas pinceladas carregando a sua água e a tinta, assim, olha, fazendo assim, meio que varrendo, né, sua tinta. Assim. Pode usar um pedacinho de papel também e fazer isso aqui, olha. Tentando carregar ao máximo. Como vai ser bem escuro aqui, vou usar 2, 3 camadas, fazer 3 camadas aqui, né, dessa tinta. Conforme você vai fazendo as camadas, usa cada vez menos água, tá? Esse é o segredo. Porque se você vai colocando muitas camadas com muita água, você vai machucar o papel. Mesmo que fosse um papel que seria... É um papel para aquarela, né? Ele é um papel de aquarela, um papel de gramatura mais grossa, né? Então, ele segura, mas mesmo assim, ele vai ficar todo esfoliadinho, né? Todo saindo aquelas partezinhas do papel. Então, não usa, tá? Então, vai ficar mais escurinho assim. E aqui, como eu disse, eu vou fazer aqui mais claro e vou passar em cima dessa parte aqui dessa montanhazinha. Então, vou vir até aqui, ó. Assim. Quer dizer, você viu que eu peguei a mesma tonalidade, já coloquei aqui, aliás, mesmo tonalidade, um pouco mais, um pouquinho mais fraco, né? E já coloquei aqui, porque eu já trouxe o pigmento daqui, olha. Ainda tinha no meu pincel. Muitas vezes as pessoas erram de fazer aquarela porque elas vão novamente na paleta
de cores e pegam mais tinta. E na realidade não precisa. Porque você já tem pigmento no pincel. Então não precisa. Então, aqui. Dei uma limpadinha aqui, olha. Tudo que tá no pincel ainda. Não fui lá e peguei mais pigmento. Então, é assim. Eu vou deixar branquinho aqui, né? E vou terminar essa parte aqui, que vai ser a continuação, a mesma coisa aqui desse lado, né? E aí, a gente vai começar a fazer as árvores. Então, agora eu vou usar marrons para árvore, assim, um marrom mais chegado com o abóbora, né, o laranja. E vou estar usando também um pouquinho de preto junto com o marrom para fazer um marrom mais escuro. Ou um marrom escuro, se vocês tiverem. E vou estar usando também um branco também, que é a Ecoline branca, para mesclar a nossa árvore. Eu deixar ela com textura também, como eu fiz aqui no céu. Então, a gente vai começar colocando, como fez no céu, uma camada de marrom mais alaranjado. Assim, molha bem, né? Vamos fazer bem molhadinho o papel. Pode colocar, passar em tudo, aqui inclusive nas partes que são esses detalhes, né? E aí, eu vou tocar aqui com um pouco de marrom mais escuro e o marrom com o preto. Vou só dar um toquezinho, assim, e deixar a água fazer o trabalho dela, né? Fazer aquela reação da água com a aquarela. Assim. E vou usar o branco em cima de tudo. Então, vou pincelar os branquinhos aqui, para ficar um pouco mais leitoso, né? Tirar um pouquinho daqui para aparecer, não esconder a linha. Que a linha é importante, né? O traço é importante. Então, fica assim, ele fica bem bonito, fica bem gostoso. Se vocês quiserem colocar mais, só mais um pouquinho de... Onde tiver água, um pouquinho mais de cor. Não põe muito laranja, porque a gente vai usar laranja muito marrom laranjado, porque a gente vai usar o laranja nas folhinhas, né? Então, coloca mais acinzentado. Aqui. Um pouquinho mais acinzentado aqui. Aqui eu gostei daqui. Vou acinzentar essas partes aqui. Pronto, assim. E vai fazer todo ele da mesma coisa, inclusive os galinhos. Ficou assim, né? Agora a gente vai começar as folhinhas. Deixa secar bem, mas bem mesmo, a sua árvore, né? Porque se você não deixar secar, tem umas folhinhas que são bem perto da árvore e vai acabar manchando, né? A gente chama de bleeding, né? Ela vai começar a sangrar, né? Literalmente, né? Falando do português, do inglês para o português. E aí vai ficar outra cor aqui, vai ficar marrom, né? Então, deixa secar bem, deixa dar um tempinho, vai fazer outra coisa, né? E aí volta
e aí começa as folhinhas. E, então, sempre de um elemento que você pintou pro outro, a gente vai estar deixando secar bem. Não tenta ser ansiosa e começar as folhinhas enquanto a árvore está molhadinha, né? Ainda com a aquarela molhada. Então, deixa secar e aí a gente vai começar a fazer as folhinhas. Aqui nessa parte, aqui embaixo, eu vou colocar um marronzinho bem clarinho. Aqui só para deixar um pouquinho diferente do verdinho, assim, só para dar um ar assim diferente, um pouco mais queimadinho aqui atrás, ó, assim. E vou fazer eu falei que ia deixar branco aqui, mas eu acho que eu não vou deixar não, vou deixar bem claro, um begezinho bem claro, só com o pincel, com bem pouquinha tinta e bem pouca água, olha. Como se você estivesse usando um lápis bem fraquinho, né? Eu falei que ia deixar branco, mas aí eu resolvi fazer esse manchadinho aqui, bem clarinho. Então, assim eu gosto mais. E aqui também, talvez aqui na montanha em cima, na ilhazinha, assim. Então, vamos fazer agora as folhas. Então, outra coisa que eu tenho para dar de dica é não usar, se vocês forem usar um secador de cabelo, né, para secar, né, que nem esse aqui, para secar a sua aquarela, tenha certeza que não tem muita água acumulada no papel, porque se você tiver água acumulada no papel, quando você for secar, o vento do secador, ele vai empurrar a sua tinta para outros lugares. Então, vai danificar o seu trabalho, né? O seu desenho. Tenha certeza disso. Eu vou usar o secador para ser mais rápido, né? Para secar mais rápido, mas muitas pessoas ficam frustradas porque não notam isso e aí arruinam o desenho ou a pintura. Pronto, agora eu sequei, bem sequinho e vou começar a pintar as folhinhas. Então, as folhinhas vão ser na tonalidade de laranja, um laranja queimado, mistura o laranja e o marrom junto. Laranja bem forte, né? E bem claro. Na realidade, não claro, mas na realidade forte. Mistura um pouquinho de marrom e vai fazendo as tonalidades. Por exemplo, esse aqui ficou muito escuro. Então, coloca mais laranja. Fica um alaranjado, um pouquinho avermelhado também, né? Por causa do marrom. No marrom tem vermelho na composição dele. Então, eu vou escolher aqui, eu vou escolher essas que estão para fora, eu vou fazer laranja, e as que estão mais dentro eu vou fazer verde musgo e marrom, que é um marrom mais avermelhado. Então, eu vou colocar aqui, eu estou fazendo, não estou colocando água, tá? Então, eu já estou fazendo direto aqui. Vou pegar o branco e vou colocar aqui, ó, assim. Fazer uma camada de branco aqui. Principalmente perto da parte esquerda de fora. E vou fazer novamente a cor. E vou fazer uma outra camada em cima.
com a mesma cor. Um pouquinho mais de laranja para dar mais contraste. Assim. Então, ela tá bem, parecendo que é uma folhinha bem nova. E vou fazer todas essas outras aqui. Marrom. Tenha paciência, porque toda hora você tem que, na realidade, misturar, né? Ou já mistura aqui do lado, mas, na realidade, sempre a gente vai acabar faltando a cor e aí você tem que misturar novamente. Não esquece de colocar a camada de branco para dar um pouquinho de dimensão, né, nessa folha. Vai, assim, dar uma dimensão maior. Ops, coloquei muito aqui. Muito marrom. Então, fica assim. Então, a gente vai fazer essas de fora e depois as de dentro vão ser verde musgo e marrom escuro. Então, agora a gente vai entrar com o verde musgo, que é feito com o verde folha. E um pouquinho do marrom escuro. Então, você tá aplicando. Lembra que alguns a gente vai deixar marrom, essas aqui, esses três vão ser verde musgo, essas três folhas vão ser verde musgos, essas aqui, esses dois vão ser marrons. Na realidade, este aqui verde musgo, esses dois e esses dois aqui marrons. Então, são 3 verde musgos que a gente vai estar colocando. Vou virar aqui. Um pouquinho escuro. Clareia um pouquinho mais. E vai colocar esse verde musgo. A gente vai colocar o branco também em cima para clarear um pouco mais. A Ecoline, né? E fazer um pouquinho mais leitoso. Vou colocar aqui. Um branquinho. A Ecoline branca em cima do tinta mais escura, ela dá um efeito bem legal, dá um efeito bem de 3D. Assim. E vou fazer todos esses aqui, esses 3, e esses aqui 2 marrons. Deixa eu já fazer o marrom. Então, agora eu só vou colocar um pouquinho de amarelo, da Ecoline amarela, aqui em cima do laranja, só para aumentar a luz e dar, assim, uma profundidade em alguns lugares também, um contrastezinho. Só um pouquinho. Como a Ecoline ela é meio transparente, ela fica daquela uma luz assim, uma luzinha. Então é isso, olha. Vocês gostaram do trabalho? Se gostaram, dê um joinha, né? Se inscreva no canal. E a gente vai fazer mais desenhos, mais aquarelas mais pra frente, né? E vamos continuar também com o meu macramê, o seu macramê também. A gente vai fazer lindos trabalhos juntos. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!